caros trabalhos para o nosso antigo presidente, o senhor Inácio Lula da Silva. Antigo presidente, o senhor Inácio Lula da Silva. Para quem não sabe, Lula é um babuer da magia. É o segundo alto escalão mais forte da magia negra. Lula é um dos maiores comedores de defunto do Brasil. É um instrumento de Satanás. Morreu uma jovem, enterrada hoje, depois de 4 dias, o diabo levava à meia-noite ao cemitério, aonde ali eu pagava o coveiro, para ele tirar do túmulo aquele caixão para mim fazer os rituais. Ele tirava do túmulo aquele caixão, quando tirava do caixão aquele corpo, o corpo já estava em estado de decomposição. E ali o diabo fazia com que eu incorporava com um demônio por nome Caboclo Boiadeiro. E quando eu estava incorporado com aquele demônio, o diabo fazia com que eu tivesse contato corpo a corpo. Eu coabitava com aquele corpo. Quando eu estava tendo contato, ele me usava para quebrar o crânio e comer vísceras, são os olhos, o cérebro e os miolos. No meu centro, que eu tinha no passado, o centro do Bruxo Tio Chico, não participava pobre. Eu só trabalhava para a elite. Lula foi o melhor presidente que o Brasil teve. Lula não conquistou só o Brasil, Lula conquistou o mundo. Todo mundo, quando recebeu Lula, votaram em Lula pensando que Lula era, sabe o quê? Um analfabeto. Lula é pernambucano, é da minha terra, mas só nasceu em Pernambuco. Lula veio garoto morar em São Bernardo do Campo, trabalhou nas maiores metalúrgicas de São Bernardo, e lá ele fez revolução muito grande. Lula foi sempre político e um homem muito esperto. Conquistou o Brasil. Depois que conquistou o Brasil, entrou a nossa presidente atual. A nossa presidente atual também é um instrumento de Satanás. Ela faz parte do satanismo. Eu não... A senhora está se sentindo mal? Não, vamos começar. Eu estou me sentindo mal. Ok, a presidente disse que está se sentindo mal. A minha pressão caiu. A sua pressão caiu, nós vamos pegar uma cadeira. A presidente disse que está se sentindo mal. Sentada? Sim, a presidente está se sentindo mal. Só um minutinho, presidente. A presidente disse que está se sentindo mal, teve uma oscilação de pressão, o açúcar... Fui bucho do Lula, do Maluf, tudo é bandido. Roja de bandido. Manda matar as pessoas como mandaram matar minhas filhas. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei, e eu pudesse tirar minha vida, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e por tantas tratadas ele colocou. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não bate a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Mulay disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome, não. Pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome.
Socorro! Eu tenho que dar fora daqui! Essa agora foi demais! Alô? Polícia? Aqui é o Luizinho Nove Dedos, o ex-grande ladrão de joias. O que foi que você disse, Luizinho Nove Dedos?
transferência de identidade. Isso não é de difícil compreensão. Eu fiz um vídeo onde aparecia o símbolo que nós acostumamos a conhecer como símbolo do coração, e esse símbolo, na verdade, se transforma em uma bunda feminina. E aí nós perguntamos, poxa, o que teria a ver o coração com a bunda? Nunca passaria pela nossa cabeça que esse símbolo que nos acostumaram com ele desde criança simbolizasse realmente a bunda. Mas nos enganaram, dizendo que esse símbolo representaria o músculo que temos aqui no peito, que muitos acham inclusive que é um órgão, mas a medicina diz que é um músculo, mas que representaria esse músculo. Não, definitivamente. A imagem que mais se parece com o símbolo do coração é a imagem da bunda. Pode até representar o amor, mas não o amor como nós achamos que representa. Mas que representa o amor eros, sem dúvida, esse sim. É representado pelo coração, que é o símbolo do deus Eros, lá da Grécia. Essa é uma transferência de identidade. Quando você conhece um símbolo desde criança e acha que esse símbolo representa, na verdade, uma situação A, e você nem imagina que ele possa representar uma situação B, mas agora, fora da Matrix, você começa a observar tudo e vê realmente que esse símbolo ele se parece muito com uma bunda e nada com o coração humano. É uma transferência de identidade, sim. Mas não é o único caso, nem o único tipo. Isso ocorre em todos os setores. Você, geralmente, olha só, em outro extremo, que não tem praticamente nada com esse. Quando você assiste uma produção de Hollywood e você vê aquela produção hollywoodiana dizendo que o dono do mundo é o presidente dos Estados Unidos. O lar do homem mais poderoso do mundo está desprotegido. Na verdade, é uma transferência de identidade, para que nós nem venhamos a imaginar que o dono do mundo é esse senhor, atualmente, David Rockefeller, o ancião, vamos dizer assim, dos Illuminati. Essa é uma classe de gado americano muito peculiar. Chama-se Longhorn, ou chifres grandes. É o gado do Texas. E a partir deste tipo de animal, foi criado um clube de futebol americano que leva o nome do touro, desse boi, desse gado Longhorn. Quando os torcedores desse time vão ao estádio de futebol, eles buscam simbolizar o time de futebol usando a mão chifrada. A mão chifrada definitivamente não é o símbolo desse clube de futebol do Texas. Você sabe muito bem disso. Neste caso também há uma transferência de identidade. O hexagrama é um símbolo satânico milenar, antiguíssimo. Mas hoje, quando você vê um hexagrama, por exemplo, no templo religioso protestante, muitos templos religiosos protestantes têm o hexagrama. Quando você vê esse hexagrama no templo religioso protestante e que você perguntar àquele líder religioso do que se trata, ele vai dizer, olha, esse é o símbolo de Israel. Aí você, se for acreditar em tudo que o seu mestre diz, você vai ter então a certeza de que trata-se apenas do símbolo de Israel. Mas se você observar bem, você verá que não é só Israel que tem esse símbolo. Outros países em suas bandeiras também adotaram o hexagrama. O hexagrama, na verdade, ele não é símbolo da estrela de Davi,
e nem de Israel, ele é muito mais antigo. Quando nós cremos, quando nós aprendemos, quando nós ensinamos que o hexagrama é símbolo de Israel, ou é o símbolo de Davi, nós estamos, na verdade, perpetuando uma transferência de identidade. Desde os primeiros anos da República Romana, todos os romanos eram obrigados a adotar a religião do Estado, o que significava que teriam que visitar ocasionalmente um templo público e fazer um sacrifício para um deus em particular, tais como Júpiter, o rei dos deuses, Baco, o deus do vinho e das celebrações, e Apolo, o deus do sol. Temos que nos lembrar de que os romanos não viviam esta vida pensando em uma outra, viviam pensando somente nesta. Os romanos acreditavam que quem dá, recebe. Agradavam os deuses para que eles estivessem do seu lado, não para comprar a vida eterna, e sim para ter uma vida boa aqui na terra. Em 100 d.C., os mercadores e os escravos começaram a transportar outras religiões e cultos místicos através do Império. E muitas dessas crenças estrangeiras atraíram a população romana em geral. Genericamente falando, o Império Romano caracterizou-se por sua tolerância religiosa. Tratava-se geralmente de um mundo de viver e deixar viver, em que muitos cultos eram tolerados pelo Império Romano, desde que as pessoas que seguissem esses cultos concordassem em seguir a religião romana, porque era dessa maneira que expressavam sua lealdade ao Estado romano. Os soldados romanos, em particular, tornaram-se seguidores ávidos de Mitra, deus persa do bem contra o mal. Seu culto, que simbolizava a morte e a renovação, atraiu os soldados que sempre tinham que encarar sua própria mortalidade nos campos de batalha. O culto originou-se nas províncias asiáticas, mas no século I d.C. foram encontrados templos para Mitra na Itália e até no norte da Bretanha. Cultos como este exemplificam a grande diversidade religiosa do Império e sua aceitação. Quando o paganismo que Roma herdou dos impérios anteriores que foram conquistados por Roma, quando esse paganismo adentra na religião protestante, ele tem que ter a identidade transferida. Ele muda de ceia mitraica, onde Mitra matou o touro, comeu a carne e bebeu o sangue, para a Santa Ceia. A Santa Ceia do protestantismo, sem dúvida, é uma transferência de identidade da ceia mitraica. O nome Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo exatamente era um indivíduo criado por Roma, ainda no período antes exatamente da Torre de Babel. Através de Nimrod, Samiramis e Tamus, nós temos a figura do filho de Nimrod com Samiramis, cujo nome na língua hebraica chamava-se Tamuz, e cujo nome na língua egípcia chamava-se Isus, que era filho de Isis. E esse indivíduo, juntamente com seu pai, que no Egito era chamado de Nimrod, o que houve exatamente no primeiro século, no terceiro século, por Constantino, no quarto século, no Concílio de Niceia, não foi uma imposição de um nome transliterado, não foi a imposição de um nome traduzido, e nem tampouco do nome claro, a pessoa mitológica de Jesus Cristo, e substituiu no lugar de Yeshua, o Mashiach de Israel. Para provar isso, as primeiras traduções da Bíblia, ainda daquela época, conserva estes traços, e nós temos aqui a prova do crime. Nós temos, porque aqui só falamos com prova. Veja que aqui está, na própria Bíblia, em latim antigo, em um latim mais italiano, lá em Septo, Domini Zeus. Domini, para quem não sabe, significa Senhor. Zeus significa Zeus, que na terceira declinação do genitivo é Deus. É a mesma pessoa. E quando você fala exatamente o nome do filho de Zeus, está aqui ainda no latim antigo. Essas versões saíram na época ainda do Império Romano, exatamente em
Matei. Eles falam Matei. Ainda na língua italiana antiga, quando eles disseram Ivanaste, um fio. Jesus Cristo. Vocês poderão perceber, aqui está Jesus. Esse indivíduo não se trata de uma tradução, nem de uma transliteração, nem de uma transmutação. O elemento vital deste indivíduo foi exposto no livro de Ezequiel 8,14. Quando a sexta-feira da paixão já era comemorada. E as mulheres choravam por Tamuz, e a procissão acontecia. E a figura que se levava nos ombros, que o encontrava com a mãe, era a figura de Jesus, de Jesus Cristo, com a sua mãe. A língua, o mundo foi dominado por Roma. E na língua romana, o deus romano Isus foi mais político, mais confortável para Constantino colocar a pessoa, e não o nome, a pessoa de Jesus Cristo no lugar de Yeshua, o Mashiach. Um homem meio negrotado, cabelo crespo, feio, e esse rapaz chamava-se Yeshua. Era este indivíduo que foi o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador do mundo, e não esse Jesus Cristo apresentado por Constantino.